15, a partir do versículo de número 12. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, a partir do versículo de número 12. Só quem não encontrou, diga misericórdia. A palavra de Deus diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Oremos. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, para que nós possamos, Pai, continuar na nossa caminhada, não fazendo aquilo que nos agrada, Senhor, mas o que é da Tua vontade, para que o Teu nome, Senhor, seja cada vez mais exaltado no nosso meio, através do nosso viver, Senhor. No nome de Jesus, que nós nos tornemos obedientes à Tua palavra, para que assim nós possamos entender todo o Teu propósito e assim nós venhamos a colher os frutos da nossa obediência. Fala conosco, Pai, nesta hora. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Esse trecho da palavra que nós lemos aqui, no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 12, quando o Senhor abre esse pedaço aqui, essa porção da Escritura do Senhor, nos dizendo que o mandamento que Ele nos ordena é esse, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele abre essa porção da palavra falando deste mandamento e encerra esta porção também no versículo 17, repetindo este mesmo mandamento. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Por que o Senhor está falando isso? O Senhor está falando isso porque Ele está dando instruções para os seus discípulos, porque o momento da sua partida de volta para junto de Deus Pai estava se aproximando. Jesus iria partir e já não estaria mais presente ali juntamente com os seus que Ele havia escolhido, e eles iriam se deparar com a vida real da qual os cercavam ali, e de certo modo essa realidade do dia a dia estava um pouquinho assim em segundo plano, porque eles estavam com a atenção voltada para Jesus. Jesus foi crucificado nos seus 33 anos,
mas ele só passou a exercer o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, quando na lei judaica, a partir dessa idade que a pessoa tem autoridade para poder ensinar. Então Jesus passou juntamente com os seus, aquele do qual ele chamou para ensinar a palavra, os mandamentos, o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, as boas novas. Ele só passou 3 anos juntamente com os seus. E quando nós estamos desfrutando de coisas boas, da qual nós não nos apegamos ao tempo, mas desfrutamos das coisas boas, o tempo voa que a gente nem sequer percebe. Se você faz um trabalho que você está ali dedicado naquele trabalho, você faz aquilo com amor, você nem percebe quando você vê, acabou o dia, né? Acabou o dia. Mas quando você está fazendo algo que de repente te pesa, você não gosta, e aquilo que você faz é ruim, você faz contra a vontade, você faz por fazer, e você não vê a hora do dia acabar para você voltar para casa, e parece que o dia se arrasta, parece que os minutos são horas, parece que os segundos são minutos, e assim o tempo se arrasta e tudo mais. Então eu imagino que o tempo que os discípulos desfrutaram na presença do Senhor foi um tempo muito rápido, diante de todas as maravilhas do qual Jesus compartilhava com eles. E Jesus ensinou muitas coisas. E muitas coisas tinha que ensinar. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos fala que em certo momento dessa despedida, Jesus disse: olha, eu tenho muitas coisas para falar ainda para vocês, mas vocês não vão, como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês não vão entender, são muitas coisas, mas vai ter um tempo que vocês vão entender todas as outras coisas, né? Então eu imagino que foram muitas informações que Jesus passou, nada que fosse imperfeito, mas Jesus deu as instruções do viver, de viver bem e tudo mais. E quando chega o próximo momento da sua despedida, ele começa a dar instruções: olha, vocês agora vão se deparar com a realidade, e agora vocês vão ter que colocar em prática o que eu tenho ensinado para vocês. E aqui, nesse momento aqui, Jesus começa a falar como se fosse revisando aquilo que ele havia ensinado, né, para que os discípulos, os seus seguidores, aquele que ele chamou para junto de si para ensinar, para que eles se fortalecessem e eles não se entristecessem diante daquilo que eles iriam enfrentar no mundo. E foram muitas coisas, né? Muitas coisas nós vamos poder ver aqui, mas Jesus é bem específico quando ele diz assim: olha, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu os amei. E fecha o versículo aqui chamado, mais uma vez, amem-se uns aos outros. É importante essa palavra, nós vamos vê-la repetida em outros momentos dessas instruções que Jesus está dando aqui. Mas o versículo 15 me chama a atenção, que ele diz assim: olha, já eu não os chamo de servos, né? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas em vez disso eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Então Jesus estava falando para eles ali a sua palavra, né? A sua palavra, mas a palavra que vinha do Pai. Quem conhecia o Filho conhecia o Pai, quem conhecia o Pai conhecia o Filho, e vice-versa, né? E acaba que, pela limitação humana, os seus discípulos, eles não conseguiam absorver tudo isso para que eles pudessem ter uma vida conforme a direção do Senhor, né? Porque em dado momento, os discípulos indagam: Senhor, nos mostra
nos mostra o Pai, né? Poxa, vocês não me conhecem, vocês não têm convivido comigo, vocês não me conhecem, como é que vocês dizem que não conhecem o Pai? Eu faço a vontade do Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem me conhece, conhece o Pai, né? E isso traz para nós uma alegria, porque quando nós estivermos na eternidade, nós nunca veremos a Deus, né? Nós nunca vamos ver a Deus, nenhum de nós veremos a Deus, nenhum de nós, mas nós vamos conviver com o Filho, com Jesus Cristo, que é a figura, a mesma figura do Pai. Portanto, nós vamos estar perto do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, aqui, nessas instruções finais da despedida de Jesus, Jesus nos fala algumas coisas, e eu queria compartilhar com vocês a partir do capítulo 13, né? E muitas coisas tem, do 13 até o versículo 15, tem muitas informações aqui. Não podemos nos deparar com todas, mas que nós possamos absorver pelo menos algumas aqui que eu destaquei, para que nós pudéssemos meditar. E ele falou aqui, disse: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão. João 13, a partir do versículo 13, tá? Me perdoe porque eu não dei a referência. João 13, a partir do versículo 13. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lhe lavei os pés, vocês também devem lavar os pés de quem? Uns dos outros, né? Uns dos outros. Preste atenção no que eu falei. Vocês têm que entender o que eu fiz com vocês. Jesus, na continuação dessa palavra aqui, vocês têm que entender o que eu fiz com vocês. Vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, porque eu sou. Mas eu lavei os pés de vocês. E vocês devem fazer isso também uns com os outros. Lembre-se da palavra de Jesus lá na frente, lá. Amem-se uns aos outros. Façam isso que eu fiz uns aos outros, independente de quem seja. Por que Jesus traz esse ensinamento? Porque lavar pés naquela época era trabalho para escravo. As pessoas andavam pelas ruas, as ruas não tinham asfaltos, e as pessoas sujavam os pés com a poeira do caminho no qual eles andavam, sujavam os pés, e quando entravam nas casas, eles tinham seus pés lavados. Os escravos faziam isso. Jesus, na sua posição de mestre e Senhor, se colocou naquela posição de escravo ali, né? Se colocou naquela posição de escravo, de servo, para lavar os pés dos discípulos, e enfatizou para eles: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, tá? O foco aqui não é lavar o pé, mas o foco aqui é se submeter às pessoas, é cuidar das pessoas, independente de quem são. Se são pessoas que estão acima de nós, se são pessoas que estão abaixo de nós. Eu gostei muito de uma das viagens, uma vez que o Barack Obama entrou no helicóptero, né? E ele vinha, né, ali um pouco que acelerado, né? Aí ele subiu a escadinha lá do helicóptero presidencial para uma viagem, sei lá, se deslocar para algum lugar, não importa, né? Ele entrou, depois ele saiu do helicóptero e foi cumprimentar o guarda que estava ali ao lado. Poxa, que lição, que demonstração de humildade, né? Que demonstração de humildade.
Eu já me deparei com situações de pessoas que, por terem uma posição mais elevada, essas pessoas queriam destratar as pessoas mais humildes, as pessoas que não tinham um cargo, uma posição, nem sequer olhava para essas pessoas, nem sequer dirigia as palavras para essas pessoas, nem sequer dava atenção nem nada, e às vezes, muitas vezes, destratava, e às vezes faziam piadinhas, né, com aquelas pessoas que estavam ali para servir. Tem um dito que as pessoas usam muito, os filósofos usam muito, né? Vocês querem conhecer a pessoa? Dá poder, dá dinheiro na mão das pessoas, vocês vão conhecer quem elas são, né? Conheci pessoas que misericórdia, pessoas que se faltavam lamber o chão para conseguir algo. De repente, aquela pessoa foi honrada pela sua dedicação, por aquilo que fazia e tudo mais, e foi colocada numa posição mais elevada. Bastou só colocar ela naquela posição, e ela, na posição que estava, também empinou o seu nariz e já não olhou mais para baixo, e praticamente pisava em todas as pessoas da qual ela conhecia antes. Eu digo às vezes que a escada que nos leva para cima, se ela não for construída por degrau e degrau, humildemente, né, nós estaremos subindo escadas de degraus podres, que de repente a gente pode cair e talvez não tenha uma mão estendida para nós para nos ajudar, né? E nós temos que entender que a palavra de Deus diz, né, que nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, e tratar todo mundo bem, e servir a todos, não importa quem seja, não importa qual a posição da pessoa, não importa, né? Não importa. Eu estive com um tempo como gerente de uma agência de correio, e foi logo que inaugurou o Banco Postal, quando o Bradesco foi parceiro dos Correios, né? Eu fui gerente logo na inauguração do Banco Postal, fui gerente de uma agência, e a agência cresceu muito, porque nessa agência a gente pagava 1.400 aposentados, né? Fora os outros serviços do Correio, então era muito serviço para 3 pessoas somente. Eu lembro que a gente foi contratado mais uma pessoa, né? E chegou para ali uma jovem, e ela tinha um curso de graduação numa área, e ali ela foi contratada para ser atendente, né? E nessa agência do Correio onde eu estava lá, não tinha faxineiro, então nós tínhamos que fazer os serviços de faxina e tudo mais. E ela chegou, tipo assim, hoje, aí nós mostramos a agência para ela e tal, e no dia seguinte nós falamos, olha, aqui nós não temos faxineiro, né? Então temos mais calo, então todo mundo faz o serviço. Um dia varre o salão, outro dia vai lavar o banheiro, outro dia vai varrer a frente e tudo mais, e assim que ia fazer a escala de faxina. E aquela pessoa disse assim, eu fui contratada para ser atendente, não faxineira, e eu não vou limpar de jeito nenhum. Que misericórdia, né? Eu tive que apontar, logicamente, na sua experiência, né, de 3 meses, e depois ela foi transferida para uma outra agência, e depois eu não sei o fim dessa pessoa. Mas essa lição de Jesus, ela é muito importante para as nossas vidas, porque
ela também nos fala que, independente da nossa situação, independente de quem nós somos, independente de qualquer situação que nós estejamos passando, nós temos um Senhor que cuida de nós verdadeiramente. Independente de quem nós somos, Ele cuida de nós. Ele nos ama verdadeiramente e quer que nós também amemos uns aos outros. Mais adiante, no versículo 34 e 35, ele diz novamente: amem, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Versículo 34, vou ler novamente. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, né? Jesus reforça aqui. Olha só, um novo mandamento lhes dou. Se você perceber, né? Nós lemos aqui no início, foi lido aqui, que uma indagação que é feita para Jesus, eles perguntam qual é o principal mandamento, né? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, né? E o segundo mandamento, igual a esse: ame ao próximo como a ti mesmo, né? E aqui o Senhor vai dar um novo mandamento, na realidade uma junção dos dois mandamentos, que é tão importante quanto os dois, que é tão importante quanto todos os mandamentos que o Senhor nos dá. Aqui se resume tudo, né? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, mas preste bem atenção, que quando nós praticamos isso aqui, nós temos carimbado em nós a marca de Jesus, a marca dos seus ensinos, a marca de quem Ele é, a marca do seu amor. Se nós somos cristãos, isso quer dizer que nós nos parecemos com Jesus, ou para nos parecermos com Jesus, né? Nos parecermos com Jesus, porque o versículo 35 vai dizer algo para nós que nós devemos pensar. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns os outros, né? Aqui, novamente, se vocês amarem uns aos outros, você e os outros, né? Todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, aqui praticamente é parecido com aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Mas que mostra, não que algo que nós temos que mostrar para os outros, mas os outros vão ver em nós as marcas do Senhor, o bom perfume, aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele está refletindo em nós, a sua maravilhosa luz que nós refletimos. E assim nós vamos demonstrar que nós somos diferentes, nós vamos ser o sal da terra. E os outros vão perceber, todos os outros vão perceber que nós somos do Senhor, né? Quando nós amamos uns aos outros. Amar, atitude de amar, atitude de falar bem, atitude de atenção. Às vezes nós deixamos muito a desejar, né? Eu tento me policiar a todo momento, né? A todo momento. A Solange fala muito comigo a respeito da questão do celular, e com toda razão, né? Porque às vezes eu estou dando atenção para um, para outro, às vezes eu estou vendo alguma coisa no celular, e às vezes as pessoas falando conosco, a gente não dá atenção. Nós temos que entender que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, mas nós temos que demonstrar o amor que o Senhor tem por nós, fazendo o melhor pelas pessoas, amando verdadeiramente. Independente de quem são as pessoas, independente de se elas fizeram algo para nós, né? Porque o nosso amor
ele é condicional, diferente do amor do Senhor, que ele é incondicional. O amor do Senhor é incondicional, e o nosso se coloca muito na condição, né? Se coloca muito na condição. Se a pessoa nos fez mal, eu já não falo com aquela pessoa. Se a pessoa me tratou mal, eu também, ou eu não falo com ela, então eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou tratar ela mal, da mesma forma. Isso não vai mostrar, nós não vamos de maneira nenhuma mostrar o amor de Deus refletido em nós, o amor do Senhor Jesus refletido em nós. Pelo contrário, né? Eu sei que nós, como diz o ditado, nós não temos sangue de barata, mas independente de qualquer coisa que as pessoas nos façam, que nós possamos sempre demonstrar o amor do Senhor, sempre, sempre. Vamos lá para o capítulo 14. E aqui, capítulo 14, versículo 16 em diante, ele diz assim: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está com vocês, estará com vocês. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Né? Aquela mulher samaritana questionou o Senhor sobre a questão de adoração. E Jesus disse para ela: chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito de verdade, independente de qualquer coisa. Né? Independente de qualquer coisa. Nós não vamos nos encontrar com o Senhor ouvindo a palavra dele somente aqui na igreja. Ele fala aos nossos corações, ele está presente em nós. O Deus Emanuel, o Deus em nós, está presente dentro de nós, né? Dentro de nós. Eu, quando era criança, sem entendimento nenhum, né? Às vezes meditando nas coisas do Senhor, eu dizia assim: poxa, os discípulos, aquelas pessoas que conviveram juntamente com Jesus, tiveram o privilégio de estar com Ele, e agora Ele voltou para o Pai, agora Ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e as pessoas já não veem mais. Nós hoje já não temos mais a presença do Senhor aqui junto de nós. Ele está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E conforme nós conhecemos a palavra, conforme nós meditamos na palavra, quanto mais nós quanto mais nós nos dedicamos em conhecer a palavra, mais Deus fala aos nossos corações através da sua palavra, dizendo para mim e para você o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, porque Ele habita em nós. Está em dúvida, né? Consulte o Espírito Santo de Deus, peça para que Ele lhe oriente, né? Está passando por um momento difícil, ora ao Senhor, pede para que o Espírito Santo de Deus te dê o discernimento, o entendimento daquilo que você deve fazer, né? Está em dúvida do que você deve fazer, consulta o Espírito Santo de Deus em oração, em espírito, né? E o Senhor vai te orientar, o Senhor vai falar ao teu coração através do Espírito Santo de Deus, que está presente na tua vida a todo momento. Capítulo 15, a partir do versículo 1, do 1 ao 5, a palavra de Deus fala para nós: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá um fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado ou falado.
permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, às vezes nós nos deparamos com situações tão difíceis e complicadas que nós não sabemos o que fazer, nós temos sentimento de impotência, e nos entristecemos, ficamos tristes, porque a gente muitas vezes é sucumbido, né? Ou é consumido por aquela situação, seja qualquer circunstância, seja em casa, seja no trabalho, seja no dia a dia, na rua, no social, na igreja, né? Nos deparamos com situações que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Mas se nós estivermos presentes, sempre ali junto do Senhor, né? Permanecendo nele, constante, atos, palavras, atitude, busca, meditação, devocional, viver, praticar a palavra. Se nós estivermos sempre com ele, o Senhor cuidará de nós e nos direcionará para que nós possamos dar frutos e muitos frutos no nome de Jesus, né? E ele diz aqui, olha, todo ramo que estando em mim que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Isso é triste. É triste. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda, né? A caminhada ministerial, a caminhada de servir ao Senhor naquilo que ele tem te capacitado, é difícil demais. É difícil demais, mas o Senhor capacita todos, né? E ele nos poda, tirando de nós tudo aquilo que não faz bem, não fará bem, né? Para que nós venhamos a dar mais frutos ainda. Como ele faz isso? Ele diz aqui, revela-nos no versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. A palavra, a verdade chega até nós através da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra e a palavra vai nos orientar. O que nós temos que falar, o que nós temos que fazer, o que nós não devemos fazer, e o Senhor vai nos orientando cada vez mais para que nós possamos seguir no nosso curso, fazendo todas as coisas. E como eu falei, os discípulos iam se deparar com a realidade e eles tinham que saber como viver, entender todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem, nós temos que pedir para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Tem certas situações que acontecem conosco, que às vezes por falta de entendimento, a gente tem atitudes que não convém e que não é da vontade do Senhor para com aquela situação, ou se tem alguém envolvido naquela questão. Mas nós temos que entender que nós somos luz deste mundo, refletindo a luz do Senhor e sal dessa terra. Nós temos que nos posicionar de uma maneira totalmente diferente. Nós temos que entender que tem um Deus zeloso que cuida de nós e faz justiça por nós.
E nós não podemos fazer justiça, não convém que nós façamos justiça no lugar do Senhor, e nem venhamos nos irar diante das situações que nos acontecem, porque na nossa ira o Senhor não opera, mas temos que deixar Ele à frente para que Ele faça a justiça, e no tempo devido nós vamos entender que Deus é poderoso, grandioso e está no controle de todas as coisas. Mas independente do que aconteça na sua vida, no dia a dia, que talvez te deixe numa situação assim que bastante desconforto e raiva, de certa forma, eu quero que você entenda uma coisa. Capítulo 15, versículo 18, olha só o que o Senhor fala nessa palavra. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, se vocês não são do mundo, eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Amados, às vezes, o ódio, a perseguição, da qual Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles iriam ser perseguidos. Olha, eu estou falando isso para vocês, porque quando vier a perseguição, vocês entendam, poxa, o Senhor nos alertou, né? E essas perseguições, elas continuam nos tempos de hoje. E hoje, nós temos visto muitas perseguições do pessoal querendo relativizar as coisas de Deus. Aquilo que Deus tem como absoluto e eterno, as pessoas estão querendo mudar de qualquer forma, fazer projetos de lei, aonde querem colocar uma mordaça naqueles que querem seguir a palavra, querem proibir pastores religiosos e tudo mais de proferir a palavra, que de repente venha a machucar uma pessoa que está vivendo uma condição da qual a Bíblia está apontando como errado, né? E querem mudar algumas palavras para que as pessoas não se ofendam. As escolas, muitas escolas e estados por aí já não comemoram mais o Dia dos Pais, porque se de repente aquela criança que está lá está no lar onde duas mulheres estão juntas num relacionamento e cuidam daquela criança, ou dois homens, né, pode se sentir, de repente, ter um problema com ela, psicológico e tudo mais, então já não se fala mais Dia dos Pais na escola. Então isso é um tipo de perseguição, e às vezes essa perseguição, às vezes acontece dentro de casa. Uma vez nós falamos isso aqui lá 2019, final de 2019, início de 2020, uma coisa assim, nós falamos acerca disso aqui. Vai ter uma lição está sendo dada lá no chapéu, né? Às vezes nós sofremos perseguição dentro de casa, as pessoas se levantam contra nós, mas nós devemos armar guerra contra essas pessoas, independente de quem seja da nossa família, dos nossos familiares, de vizinhos, ou seja lá quem for. Não devemos armar guerra, mas orar para aquelas pessoas, apresentar a causa diante de Deus, pedir um direcionamento do Senhor, como nós devemos nos comportar. O Senhor no nosso lugar agiria de que forma, né? Temos várias passagens na Bíblia da qual Jesus é insultado, atacado por aquelas autoridades religiosas. Jesus ali sempre tinha uma boa palavra, sempre tinha uma boa ação, que nos ensinam, e se nós somos cristãos, né, que nós possamos orar para que o Senhor também nos dê um direcionamento, para que nós possamos nos posicionar diante de toda e qualquer situação. E às vezes nós somos testados nessas situações.
testados, que as pessoas parecem que nos colocam no nosso limite, e às vezes até parece que passa do limite, com insultos, palavras, gritarias e tudo mais. Mas nós temos que entender que o Senhor nos tem chamado, que nós pertencemos a Ele. Nós não somos à toa chamados de cristãos, mas devemos exercer em nós os seus mandamentos, os seus ensinos, para que nós possamos refletir de forma maravilhosa a luz do Senhor neste mundo, de todas as outras pessoas. Não nesse domingo agora, mas no outro domingo eu vou trazer uma palavra. Eu até comentei hoje de manhã aqui, que o Senhor nos tem como embaixadores da paz. Embaixadores da paz. Se nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores da paz. O Senhor fala isso no Sermão do Monte, né? Nós somos chamados para ser pacificadores, e assim nós somos reconhecidos como os filhos de Deus. E eu lendo um comentário a esse respeito, desse versículo, que nós, como embaixadores da paz, me perdoe se eu falei um termo diferente aqui agora há pouco, nós somos chamados para ser embaixadores da paz. Nós temos que entender que nós não temos que estar somente em um ambiente e tentar manter a paz. Não, de jeito nenhum. Eu li um comentário e eu concordo com o comentário quando diz assim, que nós temos que ser usados pelo Senhor estando em um ambiente no qual nós não gostaríamos de estar, quando aquele ambiente está fervilhando e muitas coisas estão acontecendo que nós muitas vezes preferimos estar longe para não ser atingido, ou então não nos envolver com a situação, tá? Nós somos embaixadores da paz para estar naquele ambiente, para trazer a paz. E a palavra do Senhor diz que a palavra dura suscita ira e a branda desvia o furor. Como é que nós vamos trazer a paz? Trazendo palavras doces, brandas, para acalmar o ambiente. Nem que seja para estar em silêncio e mostrando que nós não somos atingidos por insultos, por situações que se levantem contra nós ou então está acontecendo no ambiente. Nós temos que ser embaixadores da paz. E esses embaixadores da paz estão ali para refletir o que o Senhor nos manda fazer. Nós temos que amar uns aos outros, tá? E dar testemunho, e as pessoas vão ver que nós somos do Senhor quando nós estivermos amando uns aos outros, ou seja, exercendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós não seremos discípulos do Senhor, servos do Senhor, cristãos verdadeiros, entrando no ambiente, gritando, fazendo e acontecendo, botando de ponta cabeça. Não. Nós temos que fazer o contrário e orar para que o Senhor nos use, e as pessoas que assim estão agindo, tá? Nós não podemos ter como inimigos, mas orar por elas, para que elas também tenham a paz de Deus no coração. E aqui eu quero encerrar com o versículo que nós lemos aqui, do 12 ao 17, que diz, no versículo 13, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui está também
implícito amar uns aos outros, né? Que nós muito falamos nas outras passagens aqui, amar os outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? O Senhor Jesus Cristo nos tem como amigos, porque Ele deu a vida por nós. E diz a palavra do Senhor, dando prova disso, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pecamos contra quem? Contra o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós traímos a Ele, nós adulteramos, pecamos contra Ele, e mesmo assim Ele não nos odiou, Ele nos amou, né? Então, independente de quem nós conhecemos, independente de quem são as pessoas, independente do que elas façam para nós, que nós possamos dar o nosso melhor para elas. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Abra mão da sua vida, né? Tenha um amor abnegado, independente de quem são. Independente de quem são. Nós não podemos ter um amor condicional. Não é para ter um amor condicional. Nós temos que ter um amor incondicional. Dar a vida para os nossos amigos. Eu, Senhor falando, eu dei a vida por vocês. Façam o mesmo. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. É assim que acontece? Pedro fala algo aqui, se depara com uma situação. João 13, versículo 37 e 38. Simão Pedro, 36, versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão depois, mais tarde. Versículo 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir? Por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti, Senhor. Jesus olhou para ele. Nessa versão aqui, na nova versão internacional, eu até gosto disso. Eu até imagino Jesus falando para ele: você dará a vida por mim? Né? Falando para Pedro: você dará a vida por mim? Aí Jesus volta para Pedro e diz: assegure-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Será que nós podemos dar a vida primeiramente pelo Senhor, seguindo fielmente o que Ele nos manda fazer? Porque na passagem que nós lemos agora de 12 a 17 do capítulo 15, o Senhor diz: olha, vocês serão os meus amigos se obedecer aquilo que eu lhes mando fazer. Será se nós temos negado o Senhor diante daquilo que Ele nos manda fazer? Será se o Senhor falaria para nós o que falou para Pedro aqui: você dará a vida por mim? Vem vocês, tem certeza do que está falando? Tu tem certeza disso? Até que ponto nós vamos caminhar com o Senhor? Até que ponto nós caminhamos com Ele, sendo fiel ali, seguindo a Ele verdadeiramente? Até que ponto nós colocamos em prática a Sua palavra? Até que ponto nós somos cristãos verdadeiros? Até que ponto a luz do Senhor brilha em nós sem ofuscar nenhum ponto? Até que ponto nós somos verdadeiramente o sal da terra, ou um sal insípido, um sal que não serve mais para nada? Até que ponto nós colocamos em prática o amar uns aos outros verdadeiramente? Até que ponto nós servimos o Senhor nós servimos os outros independente de quem seja, né? Dando o exemplo aqui do lava-pés aqui,
né? Até que ponto nós nos submetemos às outras pessoas? Até que ponto nós admitimos que a pessoa possa estar conosco, independente do que ela fale, haja, ou trame contra nós, ou cause prejuízo, ou faça alguma coisa? Até que ponto nós toleramos? Até que ponto, né? Até que ponto nós nos parecemos com o Senhor de abrir mão de todas as coisas, ignorar todas as coisas para amar verdadeiramente, dando a vida para aquela pessoa? Até que ponto? É difícil para nós. É difícil para nós. Uma vez eu trouxe uma reflexão dizendo assim, que se um sujeito entrar em casa, né, nos machucar, nos ferir, matar a nossa mãe, matar o nosso pai, abusar dos nossos irmãos e tudo mais, degolar os nossos filhos e for preso, e mesmo que tivesse no nosso país uma lei de pena de morte, aquela pessoa estivesse no corredor da morte, será que nós seríamos capazes de ir até aonde aquela pessoa estava presa e falar para as autoridades: olha, tira ele, deixa ele viver, que eu quero morrer no lugar dele? Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Com certeza não, né? Porque a nossa limitação humana, a nossa condição de amar, aquilo que nos move como seres humanos pequenos, falhos, né, não nos deixa amar verdadeiramente como o Senhor nos amou. Não nos deixa de maneira nenhuma. E o amor que o Senhor tem por nós e exerceu por nós na cruz do Calvário foi tão grande, que Ele não levou em consideração os nossos pecados, que somados, ou até mesmo o pecado de uma pessoa fosse tão grave e maior do que esse do qual eu falei aqui, uma pessoa cometeria por uma família, em uma família. E casos como esse existem, né? Eu que muito tenho ouvido por aí de famílias que perderam uma pessoa, um ente querido, por causa de um assassinato e tudo mais, e as pessoas estão lá: eu quero justiça, eu quero que essa pessoa seja presa, eu quero que ela apodreça na cadeia. Onde é que Jesus diz isso na sua palavra? Amados, eu queria convidar você nessa hora, para que nós pudéssemos refletir acerca de tudo isso, né? Quanta riqueza de detalhes nós temos nesse capítulo do 13 até o 16. Eu nem entrei no 16, mas até o 16. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para nos falar, e nós temos que aprender para colocar em prática, nem que seja conta-gota do nosso viver, para que a gente vá se parecendo cada vez mais com o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora, tá? E você faça a sua oração particular, você faça a sua oração individual. Não estou aqui para acusar ninguém, eu sou o primeiro a ser chamado a atenção pelo Senhor, e eu queria que você abrisse o coração para Deus e visse aquilo que não está em harmonia com a palavra, com aquilo que o Senhor nos orienta, pelo menos aquilo que Ele nos falou essa noite. Eu te convido a chegar em casa, a partir de hoje, até o final de semana, você lê um capítulo, leia o 13, amanhã leia o 14, depois o 15, depois o 16, e depois veja se você está fazendo aquilo que o Senhor orienta nesses capítulos. Faça isso, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Queremos, Pai, te pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, e nós possamos, Pai, nos amoldar cada vez mais conforme os ensinos da Tua Palavra. O Senhor foi específico para falar conosco, dizendo que o Senhor nos dá um novo mandamento: nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, e devemos amar verdadeiramente uns aos outros, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Se nós somos seus amigos, ó Pai, nós verdadeiramente possamos obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, porque o Senhor tem revelado para nós aquilo que o Pai tem falado para ti, e que nós estamos tomando conhecimento através
da leitura que nós fazemos diariamente para te conhecer mais e mais, mas que não fique somente nas leituras, que não fique somente no nosso entendimento, que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, para que nós tenhamos uma vida mais saudável, famílias mais fortes e assim uma sociedade que ande em conformidade com a Tua palavra, que nós tenhamos uma igreja verdadeira, Senhor, nós possamos viver fazendo aquilo que o Senhor nos manda. Abençoa, Senhor, todos nós, tem misericórdia, Senhor, de nós, mas que a cada dia nós possamos cada vez mais tomar forma e falar com alegria e privilégio e honra, dizendo que nós somos cristãos, porque padecemos contigo, Pai. Abençoa, Pai, a todos, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.